Com grande alegria que nós cultuamos ao Senhor, o único que é digno do nosso louvor, da nossa adoração. E é neste momento em que Ele se encontra com o seu povo no culto solene, onde o noivo verdadeiramente vem beijar a noiva. Por isso que é um momento de alegria no nosso coração, porque nós estamos na presença do nosso Salvador. E para refletirmos nessa noite na Palavra de Deus, abramos a Sagrada Escritura no Evangelho segundo nos narrou o evangelista Marcos, para darmos continuidade na exposição deste Evangelho. Marcos, capítulo de número 15, a partir do verso 33. O que a morte de Jesus nos ensina? E hoje nós vamos ver o registro da morte do nosso Salvador. Marcos, capítulo 15, a partir do verso 33, nos diz assim, aquela que é infalível, inerrante e autoritativa palavra de Deus. Chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embebedar uma esponja em vinagre e, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galileia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Oremos. Bendito Deus e amado Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor, porque só o Senhor é quem pode realmente mudar a nossa vida. Que o Senhor venha transformar os nossos corações, através da exposição da Tua santa e bendita palavra. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O que a morte de Jesus nos ensina. Essa é o tema da mensagem nessa noite. A Escritura nos diz que é melhor ir na casa onde há luto do que onde há banquete. Esse é um versículo muito conhecido de todos nós. Que é melhor você ir no ambiente onde há luto, onde há um velório, um ofício fúnebre, porque ali os homens irão considerar o fim da vida, do que ir numa casa onde há festa. Se isso é uma realidade para nós que somos pecadores, considerar a morte de alguém semelhante a nós, dentro desse estado, o que nós iremos dizer a respeito do nosso Salvador? Muito mais nós devemos considerar a morte do Senhor Jesus Cristo. O que isso significa para nós? Qual que é as aplicações da morte do Senhor Jesus Cristo? A morte de Cristo tem muito a nos ensinar. Até mesmo a própria história é dividida entre antes e depois da morte de Cristo. Isso considera até mesmo a contagem
dos nossos tempos nos dias de hoje. Tamanho é o impacto que a morte de Cristo trouxe sobre toda a terra. Meus irmãos, o contexto imediato desta passagem, como nós estamos observando, é a crucificação e a morte do Senhor Jesus Cristo. Aqui é uma sexta-feira e logo pela manhã o Senhor Jesus Cristo ele foi escarnecido, ele foi zombado pelas autoridades de Roma e também de Israel. Nós vimos que o que está sendo realizado aqui é o cumprimento do decreto de Pôncio Pilatos, que Jesus iria sofrer e depois ser também crucificado. A crucificação de Jesus se iniciou às 9 horas da manhã. Ao meio-dia, como está no verso de número 33, houve trevas sobre a face de toda a terra, e às 3 horas da tarde, o nosso Salvador morreu, ficando assim por volta de 6 horas pendurado na cruz do Calvário. Diz a Sagrada Escritura no verso 33 que chegando ao meio-dia houve trevas sobre toda a terra. E este momento de trevas está para anunciar algo muito importante que vai acontecer. Se os irmãos se lembrarem, quando Deus vai derramar a sua justiça e o seu juízo sobre o Egito, um dos sinais que ele vai derramar a sua ira é que isso vai acontecer uma escuridão tão densa que eles não conseguiam ver um palmo à frente dos seus olhos. Então a escuridão aqui está para anunciar para nós o juízo divino, que vai acontecer algo extraordinário, que na realidade o que já está acontecendo aqui com o Senhor Jesus Cristo. A escuridão e as trevas neste mundo foram vistas ao meio-dia, na hora em que o sol está com o seu maior calor e mais intensidade da sua luz. Meus irmãos, o sol escureceu porque a luz dos homens estava se apagando. Aquele que é a própria vida estava prestes a morrer. Até mesmo a natureza que será redimida pelo Salvador, neste momento, cobre o rosto de vergonha diante do espetáculo da cruz. É como se o sol fechasse os olhos para não ver o horror que é a cruz de Cristo. Aqui está anunciando para nós que a redenção está sendo aplicada sobre toda a terra, que a ira de Deus veio sobre o pecado que estava aqui em Cristo Jesus, sendo imputado em nosso favor. Cristo se fez pecado por amor de todos nós. E na cruz do Calvário ele estava recebendo a condenação do pecado no nosso lugar. Isso fez com que até a luz do sol se apagasse. E sobre a morte do Senhor Jesus Cristo, nós vamos considerar duas coisas nessa noite. E a primeira delas que nós vamos observar é que na sua angústia ele confiou em Deus. Ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. E isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? O Senhor Jesus Cristo ele está fazendo menção aqui ao Salmo de número 22, que mostra o sofrimento do Redentor. E então aqui ele faz essa menção mostrando a angústia que ele estava sofrendo em sua alma. O quanto que ele estava padecendo, não apenas no seu corpo, mas também em sua alma e em seu espírito. Por isso que ele dá esse grande brado na cruz do Calvário, dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Meus irmãos, muitas pessoas não sabem interpretar o momento de angústia e de sofrimento. É o que nós vemos aqui neste texto. Alguns que estavam ali ouvindo isso diziam: vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embebedar numa esponja em vinagre e, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo.
Essas pessoas, elas estavam influenciadas pelo pensamento comum daqueles dias, que Elias viria junto com o Messias para poder realizar a redenção. Eles não entenderam que João Batista estava fazendo ali a missão e o papel de Elias pregando o Evangelho. Eles interpretaram de uma forma equivocada o sofrimento de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E muitas pessoas, ainda hoje, não sabem interpretar o sofrimento na vida do cristão. Os irmãos se lembram muito bem dos amigos de Jó, quando Jó estava padecendo em seu corpo, sofrendo também em sua alma, quando Jó chegou a amaldiçoar o próprio dia do seu nascimento, o que os amigos dele falou para ele? Há certeza que é algum pecado que você cometeu. Você deve estar em falta com Deus e é por isso que você está sofrendo desse jeito. Então veja que as pessoas, elas têm dificuldade de tratar com o sofrimento, de interpretar realmente o sofrimento. Então nós perguntamos qual é o real significado do sofrimento e da angústia de Jesus aqui na cruz. Nós sabemos que na sua oração no jardim do Getsemane, Jesus disse, se fosse possível, naquele momento, passasse o cálice sem que ele bebesse. Em Mateus 26, 39 diz, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Neste cálice, meus irmãos, havia o castigo do nosso pecado. Neste cálice havia a terrível ira de Deus. E isso está sendo simbolizado aqui no texto com o vinagre embebido na esponja. Este vinagre também poderia ser traduzido como um vinho, porque é um vinho de péssima qualidade. As pessoas que gostam de vinho, quando vai beber um vinho que não é de boa qualidade, qual que é a expressão comum que faz? Vixe, isso aqui está parecendo um vinagre de tão ruim que é. Por isso que o tradutor aqui optou por vinagre, mas poderia ser muito bem também traduzido como vinho. Porque Jesus está aqui tomando do cálice da ira de Deus no lugar do seu povo. Ele está sofrendo os tormentos do inferno no lugar do seu povo. Então, o significado deste sofrimento está que o pecado nosso está sendo colocado sobre ele, para que assim ele pudesse pagar pelos nossos pecados. E ele paga pelos pecados do seu povo exclusivamente, e não os pecados de cada pessoa individualmente do mundo todo. Porque os ímpios irão sorver, diz as Escrituras, a respeito dos seus pecados. Eles irão pagar sim pela ofensa que realizam contra Deus. Já os ímpios, aqueles que não se arrependem, eles sim beberão deste cálice, eles mesmos, como diz em Apocalipse capítulo 14. Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também este beberá do vinho do furor de Deus, preparado, sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. O que Cristo está fazendo aqui na cruz do Calvário é bebendo o cálice da ira de Deus no meu e no seu lugar. As pessoas ali não estavam interpretando dessa forma, mas era exatamente isso que ele estava fazendo. Como Jesus bebeu o cálice da ira de Deus no meu e no seu lugar, foi sofrendo tanto no seu corpo como também em sua alma. O seu corpo ele foi flagelado até a morte, e em sua alma ele sentiu a agonia e o abandono de se sentir-se desamparado. Um dos piores sentimentos é o sentimento de abandono, de que ninguém se importa com você.
Talvez você pode experimentar esse tipo de sofrimento. Talvez você pode olhar para o seu esposo, olhar para a sua esposa, não se sentir amado, não se sentir querido. Você pode se sentir sozinho, angustiado em sua alma. Mas nenhum desses sentimentos se compara com aquilo que o nosso Redentor experimentou. Ele tem isso em comum conosco, mas o que ele sofreu foi muito mais profundo, porque ele estava desde toda a eternidade junto ao Pai, recebendo sempre o amor do seu Pai. E naquele momento ele estava recebendo a ira do Pai no nosso lugar. Por isso ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu bramido? De dia eu não tenho sossego, de noite ainda estou em tormento. Essa é um retrato da angústia do seu coração. Por isso o nosso Salvador, ele não sofreu apenas no seu corpo por nós, mas ele também sofreu em sua alma. Qual é a consequência do pecado, meus irmãos? É a separação de Deus. E isso gera morte. Quando nós pecamos em Adão e Eva, o nosso pecado fez com que nós nos separávamos do Senhor, o nosso Deus, porque nós fomos expulsos do jardim do Senhor, onde Ele manifestava a sua presença de uma forma real e extraordinária. Por causa do nosso pecado, nós fomos banidos da presença do Senhor, porque essa é uma consequência do pecado, um afastar-se de Deus que culmina na morte. Então a morte é o último desse processo. E desse processo ele está com a separação de Deus. E é isso que Jesus está experimentando aqui na cruz do Calvário. Ele está experimentando esse separar-se do amor favorável do Senhor neste momento para receber a punição do nosso pecado. Mas mesmo assim, ele confiou em seu Pai. Porque ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? É que mesmo na angústia, meus irmãos, mesmo no sofrimento, nós devemos confiar no nosso Deus. Que Ele é o nosso Pai, que de uma forma Ele está fazendo aquilo que é melhor para nós. Que mesmo que as coisas venham a piorar, Ele vai continuar sendo o nosso Deus e o nosso Pai. Ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? Jesus aqui, meus irmãos, nos ensina de uma forma muito clara que na angústia nós devemos confiar em Deus, sabendo que Ele está nos céus e tudo quanto Ele faz é bom, que até mesmo o sofrimento e a angústia e a própria morte servem para o nosso bem e a alegria final. Então nós vemos aqui que Jesus na cruz, Ele padeceu tanto no corpo como na alma, que na cruz do Calvário Ele experimentou o próprio inferno no lugar dos seus eleitos, no lugar do seu povo, no meu e no seu lugar. Ali na cruz do Calvário estava sendo derramado a ira de Deus sobre o meu e o seu pecado. Por isso que nós dizemos que Ele desceu até o mais profundo abismo para tirar de lá os pecadores arrependidos. É isso que o nosso Salvador fez por nós. Por que que os ímpios irão sofrer tanto no seu corpo como em sua alma? Porque esta é a justa punição pelos seus pecados. Por que que nós não iremos passar por isso? Porque Cristo passou em nosso lugar. Para utilizar aqui a linguagem bíblica, Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele foi castigado para que eu e você pudéssemos ser libertados. Então o primeiro ponto da mensagem nessa noite, nós vimos que mesmo na angústia nós podemos e devemos confiar em Deus. Nós podemos perder tudo nessa vida. A única coisa que nós nunca devemos perder é a nossa confiança em o nosso Deus e o nosso Pai. Jesus aqui, meus irmãos, Ele perdeu todas as coisas. Até mesmo as suas roupas foram lançadas sorte sobre Ele.
ele estava pendurado naquela cruz e mesmo assim confiou em Deus, o seu Pai. Ele ainda manteve a sua fé no seu Pai. E é isso que nós devemos fazer em momento de angústia e tribulação também. O próximo ponto que nós vamos observar é que na sua morte ele conquistou a nossa vida, que está a partir do verso de número 37, que nos diz: mas Jesus, dando um forte grito, expirou. Esse não é um brado de derrota, mas sim um brado de vitória. E esse brado que Jesus dá aqui é o que ele disse: está consumado, está pago, e assim ele expirou. Era comum os condenados ficarem agonizando em sussurros até a morte. Mas com Jesus foi diferente. Ele deu um brado, um grande grito. Eu não sei se vocês já assistiram luta, de artes marciais e tal. Quando você vê um homem que ele consegue derrotar um grande oponente, mesmo que ele está todo desfigurado, o que ele faz quando ele vê que ele ganhou a luta? Ele dá um grito de vitória mesmo. Por quê? Porque ele venceu. E é isso que Jesus está fazendo na cruz. Um momento antes de expirar, ele dá um brado, mas não de derrota, mas porque ele venceu. Ele suportou a agonia, a angústia e até mesmo o inferno no nosso lugar. Por isso que ele dá um brado de vitória ali: está consumado, está pago. Agora o meu povo está completamente redimido. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que confiam no Senhor. O brado de Cristo, meus irmãos, é um brado de vitória. Ele deu um grito, porque ele sabia o que estava realizando na cruz. Embora muitos o considerem como derrotado, ele sabia o que estava fazendo, por isso disse: está consumado. E assim nós vamos observar as consequências da morte de Jesus. Nós vemos imediatamente no verso de número 38, veja que o verso 37 descreve a sua morte. No verso 38, então, nos diz: e o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. E este é o primeiro ponto da consequência da sua morte, que o véu, aqui é o véu que separava o lugar santo do Santíssimo no templo. Este véu, ele possuía cerca de 18 metros de altura, 9 metros de largura e 12 centímetros de espessura. Sabe quando a gente está lendo o Antigo Testamento, que tem aquele monte de números e descrições de como que era o tabernáculo, o lugar santo, a vestimenta, e nós vemos que isso era obra de bordador, era uma obra tecida, era algo muito bem trabalhado. E diante do culto no Antigo Testamento havia uma separação entre o lugar santo, aonde os sacerdotes colocavam o pão da propiciação, juntamente com o candelabro, e havia o lugar santo dos santos, onde ficava a arca da aliança. E esse espaço era separado por este véu. E aonde ficava a arca da aliança era a maior representação da presença de Deus junto com o seu povo. E diante deste cenário, o sumo sacerdote poderia entrar apenas uma vez por ano para realizar a expiação pelos pecados, para fazer o rito que mostrava que o povo de Deus era perdoado mediante sacrifícios. Só que na morte de Jesus, o que acontece? O véu, esse grande véu, para a gente parece mais uma cortina, ele se rasga em dois, de alto a baixo. Dizia-se que esse véu era tão forte que você poderia colocar 2 cavalos em direção opostas, que eles não conseguiam partir o véu. Mas na morte de Cristo, o véu se rasgou de alto a baixo. E por que isso, meus irmãos? Para mostrar que agora há livre acesso à presença de Deus, por causa da morte do nosso Salvador. Essa
é uma consequência da morte de Cristo. Ele nos garantiu o livre acesso à presença de Deus, porque na cruz do Calvário Ele rasgou a sua carne, Ele rasgou a sua alma, para que nós pudéssemos ter acesso à presença do nosso Pai. Muitas vezes, meus irmãos, nós negligenciamos esse grande privilégio da nossa redenção. Nós podemos estar em qualquer lugar, em qualquer situação, e clamar pelo nome do Senhor, e sermos assim ouvidos. Você pode estar na sua casa, fazendo as suas atividades, você pode estar no seu trabalho, e ali poder entrar juntamente na presença de Deus, porque Cristo nos preparou um vivo e santo caminho, para que todos nós pudéssemos estar juntamente em comunhão com o nosso Senhor. Assim também, Cristo, Ele estabelecendo uma nova aliança, Ele encerrou o sistema de culto do Antigo Testamento. Porque todos aqueles rituais que apontavam para a sua morte e a redenção, agora não são mais necessários, porque já foram cumpridos em Cristo. Então, quando o véu se rasga de alto a baixo, está querendo dizer que aquele modo de culto já não é mais necessário, porque Cristo já veio e realizou essa grande obra em nosso favor. E agora o culto na nova aliança é um culto mais simples, mas também é vivo por causa da exposição do Evangelho de Cristo. Então nós vemos aqui aonde há a nova forma de cultuar a Deus em espírito e em verdade. Agora nós não temos mais a necessidade das sombras e símbolos do passado, porque a realidade já chegou e é Deus que faz isso de forma soberana. Nos diz o texto que o véu se rasgou de alto a baixo, mostrando que a iniciativa veio primeiro da parte do Senhor que habita nos céus. É Ele quem faz todas essas coisas. É Ele quem faz a reconciliação conosco através de Cristo. E veja o primeiro exemplo que o texto nos dá a respeito disso, que é o centurião, no verso de número 39. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim o havia expirado, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Então veja qual é a consequência aqui da morte de Cristo. Primeiro, que Ele nos garantiu livre acesso na presença de Deus. O segundo ponto que nós vamos ver agora é que Ele faz reconciliação com seus inimigos através dessa morte. Quem é o centurião? É aquele que guarda 100 soldados. Este homem é aquele que estava comandando a tropa que estava crucificando Jesus. Ele estava ali diante da cruz e vendo todas essas coisas, o que ele disse? Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Meus irmãos, quando é que nós ouvimos essas palavras na Sagrada Escritura? O Evangelho de Marcos, ele já abre com essa notícia, o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando nós vemos a ocasião do batismo do nosso Salvador, o que se ouve dos céus? Este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Quando Jesus pergunta para Pedro quem os homens dizem que ele é, quem os discípulos dizem que ele é, o que Pedro responde? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora, este que é o inimigo da cruz, diante da cruz, qual que é a sua confissão? Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo, que se não for pelo Espírito Santo. Isso mostra para nós, meus irmãos, o resultado da morte de Cristo, que é um livre acesso à presença de Deus, que é a reconciliação com aqueles que são os seus inimigos. Mas não somente isso, nos diz a Escritura que muitas mulheres também estavam ali. Veja que Cristo garante o livre acesso à presença de Deus
Ele reconcilia os seus inimigos e ainda fortalece os seus discípulos. Nos diz a palavra do Senhor que estavam ali algumas mulheres observando de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago menor e de José e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galileia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Meus irmãos, essas mulheres o acompanhavam e serviam, diz a palavra do Senhor. Para aqueles que já são discípulos de Cristo, a consequência da sua morte é edificá-los e exaltá-los. Diante de uma sociedade que não dava crédito ao testemunho das mulheres, nós vemos que neste momento o registro de que elas presenciaram todo este evento. Elas estavam ali para o servir. Nós vamos observar que essas mulheres também foram ao seu túmulo, ao seu sepulcro. Foram essas mulheres que também anunciaram que ele havia ressuscitado. Nós vemos, meus irmãos, que a consequência da morte na cruz nos dá o livre acesso à presença de Deus, a reconciliação com seus inimigos e o fortalecimento dos seus discípulos. O que então é a morte de Jesus para nós? Quem é que morreu na cruz? Nos diz a Sagrada Escritura que foi Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Quem é que morreu na cruz? Foi Jesus, o Cristo, o Senhor. Alguns buscam às vezes fazer algumas distinções aqui. Quem morreu na cruz foi a natureza humana e não divina, porque Deus não pode morrer. Mas quando nós fazemos essa divisão diante do ser divino, né, em Cristo, nós fazemos uma separação muito grande dessas duas naturezas. A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz. E o mesmo texto diz que este Jesus, ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Então nós vemos uma única pessoa que ela contém essas duas naturezas, tanto humana quanto a divina, e que por vezes é atribuído relações de uma natureza à outra, mas isso não há confusão no ser, porque nós temos um único e o mesmo Redentor. Essas coisas às vezes podem parecer confusas, meus irmãos, mas elas são necessárias para que nós venhamos compreender a morte de Cristo na cruz e a consequência disso para nós. Veja o grande privilégio que nós, como discípulos do Senhor, nós temos, de poder estar na presença dEle, de poder ter a certeza de que a sua morte nos garante a reconciliação daqueles que são verdadeiramente inimigos da cruz, e que nós podemos ser muito edificados através do nosso Redentor. Por isso, meus amados, nós devemos observar de uma forma cuidadosa isso. O quanto é que nós temos nos dedicado à nossa vida de oração e comunhão com o nosso Salvador. O quanto que isso é precioso para você, saber que você pode estar na presença de Deus. Saiba que isso foi conquistado por um alto preço. O fato de você estar em oração e comunhão com o Pai foi conquistado pelo preço da cruz, a cruz do Calvário. Se você está desanimado com o seu filho, a sua filha, o seu parente, ou a pessoa que anda longe do Senhor, saiba que Cristo pode reconciliar os seus inimigos consigo mesmo. Não há nada que Ele não possa fazer. Essa pessoa mais improvável foi aquela que confessou que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Saibamos, meus irmãos, que sempre haverá graça e misericórdia na cruz. E é aqui que nós somos edificados e fortalecidos. Partindo então para algumas considerações finais, o que nós aprendemos com a morte de Jesus na cruz? A primeira coisa é que na angústia nós devemos confiar em Deus, que Ele sempre faz aquilo que é melhor para nós.
que Jesus morreu para nos dar uma viva e gloriosa esperança. Veja que as trevas permaneceu até às 3 horas da tarde. Quando Jesus morreu, o sol voltou a brilhar, porque há esperança novamente. Assim, quando ele nasceu, uma luz guiou os magos do Oriente. Quando ele morreu, o sol se apagou, mas agora ele volta a brilhar. Quando ele sofreu, a agonia, a tristeza e a pena sobre os nossos pecados estava sobre ele. Mas agora, eu e você podemos ter esperança, porque o nosso Redentor, ele não ficou preso à morte, e ao terceiro dia ele ressuscitou para a nossa salvação. Ele nos garante o livre acesso à presença de Deus. Ele converte aqueles que são seus inimigos e exalta aqueles que são seus. Meus irmãos, eu gostaria de concluir com uma única frase, que está registrada em 1 Coríntios, capítulo de número 15, onde o apóstolo Paulo está argumentando a respeito da nossa redenção e da ressurreição do corpo, em que ele diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Nós não temos que temer a morte, porque o nosso Salvador, ele venceu. Ele deu um brado, um grito de vitória: está consumado. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso que nós podemos cantar, louvar e bendizer ao Senhor. É por isso que mesmo diante das maiores enfermidades que nós podemos passar nessa vida, nós temos razões para louvar e engrandecer o nosso Salvador. Se você está triste, desanimado, com alguma questão sobre a sua vida, saiba que você tem um motivo para cantar, porque o nosso Salvador morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém?